Olá, estudantes! Vamos iniciar o plano de estudo tutorado 3. Então, eu convido vocês a acompanharem comigo este assunto. Degradação dos recursos naturais. Geografia, primeiro ano do ensino médio. Primeira coisa, meus queridos, vamos trabalhar alguns conceitos importantes. Vejam, o território brasileiro é privilegiado. Mas por que estamos dizendo que o território é privilegiado? É privilegiado por possuir uma densa rede hidrográfica. Então, eu tenho aqui um conceito importante. Rede hidrográfica é o conjunto, de rios e todos os seus afluentes. Então, aí eu tenho uma rede hidrográfica. E o Brasil, ele tem uma rede hidrográfica densa, importante, rios caudalosos. A maioria dos nossos rios são rios perenes. Além disso, o nosso território é beneficiado também por um elevado índice pluviométrico. Índice pluviométrico é o índice de chuvas, ou seja, nós temos uma quantidade de chuvas que cai na nossa região de uma forma importante, que alimenta essa rede hidrográfica. Assim sendo, meus queridos, as bacias encontradas no território nacional, elas apresentam um regime pluvial, ou seja, são alimentadas, em sua maioria, pelas chuvas. Mas nós precisamos destacar aqui uma questão importante, que é a bacia amazônica. A bacia amazônica, além de receber água da chuva, ela também recebe água do derretimento da Cordilheira dos Andes. Então, ela possui um regime misto, porque o regime pluvial, água da chuva, e nós temos também o regime nival, quando a bacia hidrográfica ela recebe, então, águas, ou ela é alimentada pelo derretimento de geleiras, por exemplo. E no caso da bacia amazônica, nós temos as duas situações. Então, por isso, regime misto para a nossa bacia amazônica. Apesar da abundância hídrica, a questão no Brasil, ela merece um estudo detalhado. A questão hídrica no Brasil, ela precisa de políticas públicas mais rigorosas. Por quê? Porque nós temos um elevado desperdício. Ao mesmo tempo que nós temos uma riqueza muito grande, em termos de quantidade, em termos de volume de água, nós temos também um desperdício muito grande. Nós temos falta de saneamento básico, temos alto índice de poluição, degradação das áreas de nascente. Olha, meus queridos, eu já deixei claro em outro vídeo para vocês. As áreas de nascente, elas precisam ser protegidas. O homem não pode retirar a mata que envolve essas nascentes. Assim também como não pode destruir as matas ciliares. As matas ciliares, elas têm a função de proteção, assim como os seus cílios protegem os seus olhos, as matas ciliares protegem os rios, evitando, por exemplo, a chegada de muitos sedimentos no rio, causando uma mudança no leito desse rio, causando assoreamentos. Então, a mata ciliar é protetora. Ela acompanha o curso do rio, trazendo essa proteção. Mas isso é um problema atualmente. Nós temos muitas nascentes e muitas áreas, às margens dos rios, que estão completamente despidas. Esse é um grande problema no Brasil. E olha, como que nós poderíamos resolver essa questão? Em primeiro lugar, nós precisaríamos de uma boa gestão dos recursos hídricos. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olha, pode-se concluir uma melhor gestão dos recursos hídricos? Pode-se concluir que essa melhor gestão
se tornou uma medida necessária. Ou seja, não dá para brincar, não dá para fazer de conta que nós estamos cuidando, nós precisamos cuidar de verdade. Nós precisamos combater as ações humanas que geram desequilíbrio ecológico. Nós podemos considerar que a poluição dos rios ocasiona, por exemplo, a morte de várias espécies de peixes, a contaminação da água, um resultado negativo tanto em escala local como em escala global. A ineficiência na utilização da água, o uso inadequado, passou a ser uma preocupação mundial, né? E atualmente o tema tem exigido um empenho das organizações mundiais na busca de um desenvolvimento sustentável desse recurso natural. Por quê? Porque como nós temos aqui, olha, veja, esse recurso natural, a água, os nossos recursos hídricos, gente, são essenciais para todo tipo de vida no planeta. Então, queridos, discutir e compreender as práticas que sustentam o equilíbrio entre as apropriações dos recursos hídricos, para que não tenhamos severos impactos socioambientais. Isso é algo necessário. É o caminho para uma ação antrópica, ou seja, uma ação humana que promova a sustentabilidade. Diante dessas delicadas situações que nós já conversamos, e que nós vivenciamos de degradação ambiental, né, decorrentes desse processo de poluição hídrica e desse desperdício, é necessário, então, que nós tenhamos essa boa gestão dos recursos hídricos. Qual é a palavra-chave, então, desse texto? A palavra-chave é essa: sustentabilidade. E olha, com relação ao uso sustentável desses recursos hídricos, para que seja possível, nós precisamos fazer uma avaliação, né? Até que ponto chegou a interferência humana, até onde nós causamos um estrago nesses recursos hídricos. Então, veja, avaliar o aumento na utilização da água nas atividades industriais, nas atividades agrícolas, nós precisamos pensar nisso, né? E porque o nosso pensamento ele precisa ir muito além daquilo que nós já discutimos. Nós discutimos ações do homem na destruição ou na degradação do ambiente, poluindo águas, utilizando de forma inadequada. Então, nós precisamos utilizar agora, ampliar nosso pensamento agora para um desenvolvimento que seja sustentável, ou seja, que a gente possa utilizar esses recursos, mas de maneira responsável. Nós precisamos das atividades industriais? Precisamos. Precisamos das atividades agrícolas? Precisamos, mas nós precisamos também ter responsabilidade na utilização desse recurso voltado para essas atividades. Meus queridos, então nós temos a seguinte informação. É necessário conhecer, além de tudo isso que nós já conversamos, é necessário conhecer a estrutura do nosso relevo, a estrutura do relevo da nossa região. E a nossa região, ela tem o predomínio de mares de morros, né? Predomínio de mares de morros, ou seja, o nosso relevo, meus queridos, é um relevo com modestas altitudes, tem uma altitude moderada, os topos já estão arredondados, ou já foram desgastados com o tempo. Outra coisa, a estrutura do nosso relevo é do período pré-cambriano, o que significa que as nossas rochas são cristalinas, rochas antigas e que possuem áreas de intensos deslizamentos, né? Frequentes enchentes, acontecem porque quando ocorrem esses deslizamentos, além de outras ações antrópicas importantes, como a questão do lixo, por exemplo, então nós temos um depósito desse material nas partes mais baixas. Há um comprometimento da dinâmica natural, né? E com isso, meus queridos, essa ação humana, retirando essa vegetação, jogando lixo fora do lugar,
né, sem cuidado, nós temos então a questão das enchentes, que são muito comuns, né, em momentos mais chuvosos e causam danos irreversíveis. Todo esse material que é lançado causam danos irreversíveis. Essas substâncias industriais que são lançadas nas nossas águas, esgotos domésticos, fertilizantes agrícolas, tudo isso causa um desgaste, causa um dano importante e que interfere, inclusive, na nossa saúde. Então, eu trouxe para vocês um exemplo, uma imagem exemplificativa de como se caracteriza esse tipo de relevo, mares de morros. Observem que nós temos altitudes moderadas e temos topos arredondados. Veja, eu tenho aqui um esquema dos mares de morros, né? As vertentes, elas são convexas, de topos arredondados, porque já foram desgastados com o tempo. E aqui a presença de vales, e nesses vales nós temos os rios que esculpem o relevo. Aqui à nossa direita, um exemplo, né, uma imagem exatamente do que eu estou mostrando aqui no esquema. Esse é o domínio dos mares de morro, né, aqui no Brasil. Veja, na região litorânea do nosso país. Muito bem, meus queridos. Está aí tudo isso que nós já falamos, um resumo em imagens do que nós já falamos, que o homem é capaz de fazer, de provocar para a degradação ambiental. Porque se o homem tira a vegetação, é isso que acontece. Processos erosivos importantes, deslizamentos, como nós estamos vendo aqui, enchentes por causa da deposição desse material nas partes mais baixas, no leito dos rios, né? Lixos que são lixos sólidos, resíduos industriais que são lançados sem cuidado, material ou substância tóxica lançada no leito dos rios, esgotos sem tratamento e utilização constante de fertilizantes que acaba atingindo, né, águas subterrâneas que alimentam os rios e que nos alimentam. Então, nós temos aí uma série de ações humanas, que são ações antrópicas, irresponsáveis em relação ao cuidado, né, com o meio ambiente. Então, não dá mais para brincarmos de cuidado, precisamos cuidar de verdade. E aí, meus queridos, diante desses resultados que nós já analisamos, que são alarmantes, há uma lenta recuperação desses recursos hídricos, mesmo eles sendo renováveis. Porque, veja, quando você joga uma substância tóxica no rio, quando essa substância chega no rio, ela contamina imediatamente. Só que a limpeza desse rio não é imediata, não é uma ação rápida e imediata. Essa recuperação é muito lenta. Então, nós precisamos pensar as nossas riquezas, como, por exemplo, os nossos grandes reservatórios de águas subterrâneas. Um exemplo, nós vamos trabalhar aqui o aquífero Guarani. Precisamos pensar que essas águas, elas estão disponíveis até certo ponto e nós precisamos cuidar desses recursos. Então, queridos, como o texto trouxe para vocês, já não há espaço para atitudes humanas que seguem no caminho contrário à preservação, com uso indiscriminado, comprometendo assim o direito das gerações futuras de ter a disponibilidade dos recursos. Um pouquinho de informação sobre as águas subterrâneas no nosso país. O primeiro reservatório que nós vamos apresentar é o aquífero Guarani. Vocês já conhecem o aquífero Guarani. É a maior reserva de água doce subterrânea transfronteiriço. Por que transfronteiriço? Porque além dos 8 estados brasileiros, né, que são presenteados com essas águas subterrâneas, nós temos também a extensão desse aquífero pelas regiões aqui do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, por isso transfronteiriço. E aí, meus caros, eu trouxe para vocês, olha, no Brasil,
O aquífero Guarani, ele ocupa uma área de 840 mil quilômetros quadrados. Depois, em segundo lugar, vem a Argentina, com 250 mil quilômetros. E depois Uruguai e Paraguai, sendo que a área ocupada pelo aquífero passa de 1 milhão de quilômetros quadrados. Porém, meus queridos, olha a dificuldade. Essa água está disponível a qualquer momento, preço, com tranquilidade? Não. É preciso tecnologia, há um custo muito grande para que seja, então, utilizada essa água. Veja que o aquífero Guarani, ele está, meus queridos, a quase, ou a 1.000 metros de profundidade. Acima do aquífero, nós temos, em torno de 400 metros aqui, um depósito de basalto. O basalto é um tipo de rocha, a lava, né, que foi resultante da atividade vulcânica, ela endurece. Então, forma aí um tipo de rocha que nós conhecemos como rocha basáltica. Abaixo dessa rocha basáltica é que nós temos o aquífero. Então, a parte do aquífero que, digamos assim, o afloramento dele é essa região de azul. E toda essa parte de verde aqui, meus queridos, é água em confinamento. Então, nós precisamos cuidar dos nossos recursos hídricos. Veja, localizados em camadas de rochas sedimentares, os aquíferos podem ser compreendidos, aí o conceito, né? Como reservatórios de águas subterrânea em estado líquido, podendo ser classificados em livres ou confinados. É o que nós vimos na imagem anterior. Essa área de verde é o aquífero confinado. E na atualidade, meus queridos, nós usamos mais de 60% das nossas águas subterrâneas. Então, nós podemos perceber que o território brasileiro ele é presenteado, né, por apresentar alta capacidade de armazenamento através do aquífero Guarani na região sul. Mas também nós temos na região norte do nosso país um outro conjunto de águas subterrâneas que nós conhecemos como Alter do Chão. Veja, o texto traz para vocês essa informação. Alter do Chão. Alter do Chão, meus queridos, é um aquífero de menor extensão, localizado também no território nacional, fica na região norte do país. Alter do Chão é um distrito. Esse distrito, ele pertence ao município de Santarém, no Pará. E nessa região nós temos esse reservatório de água, também conhecido como Alter do Chão. Aí uma imagem da região lindíssima, né, no norte do nosso país, Alter do Chão. Meus queridos, um pouquinho de informação sobre a questão das populações ribeirinhas. As pessoas que moram próximas a esses recursos hídricos. Veja, houve um crescimento urbano importante no nosso país, super acelerado. Então, obviamente, um maior consumo de água, né? Em suas diferentes demandas, tanto água para agricultura, água para uso, né, próprio das famílias, água para a indústria, diferentes demandas. Em Minas Gerais, a poluição dos recursos hídricos pelo lançamento de esgoto e resíduos sólidos provenientes das grandes cidades tornou-se um desafio a ser superado. Porque, veja, a população cresce, os serviços essenciais, como, por exemplo, tratamento de esgoto, saneamento básico, né? Esses serviços essenciais, eles não acontecem na mesma medida que essa população cresceu. Então, essa população, o que ela faz? Ela libera esse esgoto in natura no rio. Resíduos sólidos nos nossos rios. Então, precisamos superar esses desafios. Vale lembrar que o despejo de metais pesados que as indústrias provocam nos nossos recursos hídricos, né, contamina em grande escala os rios e os lençóis freáticos, as águas subterrâneas. A água poluída, ela tem suas propriedades alteradas e, com isso, ela se torna imprópria para o nosso uso. Então, meus queridos, eu trouxe para vocês o seguinte, lá na nossa sala de aula virtual, no Classroom, eu coloquei lá para vocês um vídeo indicado no próprio PET, né, da primeira semana,
sobre, é uma reportagem sobre enchentes em Belo Horizonte. Então, depois, quando vocês tiverem um tempinho, corram lá e assistem esse vídeo. Olha como que as enchentes, elas provocam, né, prejuízos enormes, e alguns prejuízos são irreparáveis. E, atualmente, uma outra situação importante, nós acompanhamos também um drama vivido pelas populações ribeirinhas com o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Então, veja, meus queridos, o rompimento da barragem aconteceu em Brumadinho, mas ele alcançou locais distantes, contaminando águas de inúmeros rios. Né? Pessoas muito distantes, elas foram atingidas. E outra informação que o texto traz para vocês, veja, a bacia do Rio São Francisco, o Rio São Francisco, ele nasce aqui em Minas Gerais, na Serra da Canastra, ela recebeu uma grande quantidade de metais pesados através da represa de Três Marias, que comprometeu a atividade de criação de peixes como as tilápias. Então, veja, nós falamos aqui das enchentes em Belo Horizonte, nós falamos aqui do rompimento da barragem em Brumadinho, e agora nós estamos falando de materiais pesados que são lançados nos rios, comprometendo a criação de peixes. Então, veja, meus queridos, são feitos vários estudos, vários diagnósticos sobre a situação, e esses estudos, eles são realizados pela Fundação SOS Mata Atlântica, com o objetivo de quê? De promover uma reestruturação na gestão dessa atividade. Olha a situação que ficou, né, Brumadinho, com o rompimento da barragem. Uma degradação ambiental gigantesca. E aí, queridos, veja, essa informação aparece no texto para vocês. O início do ano de 2020 vai ficar na memória dos mineiros, pois assistimos às maiores enchentes e deslizamentos de toda a nossa história. Por isso eu deixei essa reportagem lá, indicada pelo PET na nossa sala virtual, para que vocês possam acompanhar. Meus queridos, e aí tem uma situação importante. Olha, essas chuvas, né, que foram registradas de forma intensa em Belo Horizonte, toda a região metropolitana, castigou a população. Essas chuvas castigaram a população. Como nós já falamos anteriormente, muitos prejuízos elas causaram. Prejuízos materiais foram contabilizados, pessoas que deixaram suas casas, ficaram desabrigadas, mas mais que prejuízos materiais, queridos, muitas mortes foram registradas, né? E o que acontece é que isso deve, né, servir de reflexão para cada cidadão. Será que nós contribuímos para que essas mortes ocorram? Será que eu contribuo de alguma forma para essa degradação ambiental toda? Ah, professora, mas olha, eu estou aqui no sul de Minas e não aconteceu nada aqui, comigo não está acontecendo nada, estou em paz. Será? Será que é isso mesmo? Meus queridos, o que o homem é capaz de fazer? Primeira coisa, veja, eu coloquei aqui para vocês, além de outras questões que nem vai dar para citar. Primeira coisa, nós canalizamos nossos rios. Isso já é uma interferência do homem na dinâmica natural, né? Depois, lançamos todo tipo de lixo nos rios. E isso acontece aqui na nossa região. No Rio Mandu, por exemplo, várias vezes eu encontrei sofá. Dá para você montar uma casa inteira se você procurar materiais que são lançados no rio. Já encontrei sofá, pneus, geladeira, fogão. Tudo é lançado no rio. Então, quer dizer, o homem, ele compromete aquilo que ele precisa, que é dele mesmo. E outra coisa, essa situação é muito grave. É pior do que imaginamos e não há medidas paliativas para resolver. É preciso uma ação eficiente do poder público e uma maior responsabilidade de cada pessoa. Então, não adianta, quando a enchente chegar na sua casa e comprometer sua saúde, seus bens, né, te deixar desabrigado, não adianta
xingar o poder público, não adianta xingar o prefeito, porque essa é uma responsabilidade de todos nós. No momento que você lança um material no rio, você está sendo irresponsável com a sua vida e com a vida da coletividade. Então, veja, cada pessoa precisa ter essa responsabilidade, para que então juntos tenhamos então mecanismos eficientes para a resolução dessa situação. Então, eu agradeço a presença de vocês, espero que essa aula ela sirva de reflexão para as nossas ações, para as nossas interferências na dinâmica natural e que nós sejamos, então, mais responsáveis. Muito obrigada a cada um de vocês.